Hello everyone! Vamos iniciar os estudos sobre o tempo verbal passado da língua inglesa. E para que o aprendizado sobre essa matéria seja bem tranquilo, a gente vai começar conversando sobre os verbos, a conjugação verbal no tempo passado da língua inglesa, ok? E para isso a gente vai ver que nós temos dois tipos de verbos, os regular e os irregular verbs. Vamos ver como que funciona o simple past? So let's start. Como eu já adiantei, e vocês com certeza já perceberam, o simple past é um tempo verbal que a gente usa para falar sobre coisas que já aconteceram. Check the examples. We graduated from high school last summer. Nós terminamos o high school, o ensino médio, no último verão. Com certeza essa imagem aqui é bem conhecida de todo mundo, porque ela é muito recorrente nos filmes, né? O pessoal lançando os chapéus, os diplomas, todos para o alto, em comemoração à graduação. I watched TV until late last night. Eu assisti TV até tarde, ontem à noite, na última noite. Mom made me a beautiful cake. A mamãe me fez um bolo lindo, um bolo muito bonito. Como vocês podem observar, eu inclusive coloquei os verbos destacados. Esses exemplos todos descreveram pra gente eventos que aconteceram anteriormente, a esse momento que está sendo dito agora, ok? Então essa é a função do Simple Past, falar sobre coisas que já aconteceram. Dito isso, para a gente construir essas frases no passado, a gente precisa observar que nós temos dois tipos de verbos para serem usados. Os verbos se comportam de forma diferente quando conjugados no passado na língua inglesa, ok? Vamos lembrar, verbo geralmente é ação. São aquelas palavrinhas que a gente utiliza para falar sobre coisas que a gente faz, sobre fenômenos da natureza ou sobre situações nas quais nós nos encontramos, ok? Então, no inglês, a gente tem dois tipos de conjugação verbal, dois tipos de verbos sendo utilizados no passado. A gente tem os verbos que a gente chama de regulares e os verbos que são os irregulares. E como que a gente diferencia um do outro? Observem. Os regular verbs são os verbos que, para serem conjugados no passado, obedecem um padrão, tá? Eles têm uma regra, eles são regulares. Eles se encerram no passado com duas letrinhas, ED, ok? Check it out. Christopher Columbus discovered a new land. O Cristóvão Colombo descobriu uma nova terra. Olha o verbo discovered. Ele vem do verbo discover, que é descobrir. Está terminando com ed, estão vendo? É um verbo regular. Não vamos discutir agora essa questão dele ter descoberto uma nova terra. Isso aí é assunto para outro vídeo, ok? Another one. I just watched The Kissing Booth 2 last week. Eu acabei de assistir Kissing Booth 2 na última semana. O verbo que eu utilizei nessa frase foi watched, assistir. Olha aí, ele veio do verbo watch, assistir, e como está no passado, terminou com ed. É um verbo regular, ok? Another example. They finished the homework at night. Eles acabaram o dever de casa à noite. O verbo que nós utilizamos nessa frase, finished, veio do verbo finish, que é terminar. Ao ser conjugado no passado, finish recebeu ed. É, portanto, um verbo regular. Another example. The kids played outside all the afternoon. As crianças brincaram do lado de fora, brincaram ao ar livre durante toda a tarde. O verbo played, que é brincaram nessa frase, veio do verbo play, brincar. Observem que ele, para ser colocado no passado, recebeu o ed. É, portanto, um verbo regular. Vocês viram que todos os verbos utilizados nesses exemplos terminaram da mesma forma. Isso porque todos eles são verbos regulares, tá?
Já os verbos irregulares, os irregular verbs, não seguem nenhum padrão. E para a gente descobrir a conjugação desses verbos no passado, a gente precisa verificar uma lista, porque muitas vezes eles nem se parecem com as suas formas no infinitivo, com as suas formas naturais, ok? E essa lista a gente encontra no dicionário, tem em alguns livros, e encontra muito facilmente na internet. Observe a few examples. Let's check it out. Olha só, garotinha. Anna ate all vegetables at dinner. A Ana comeu todos os vegetais no jantar. Esse verbo aí, ate, comeu, é o verbo eat, comer. Observem que ele no passado é até contrário à escrita, não é? Do verbo no infinitivo. Para a gente poder descobrir como é o verbo eat no passado, a gente precisa recorrer à lista de verbos irregulares, ok? Não tem um padrão. Another one. Adam came home too late last night. O Adam chegou muito tarde em casa ontem à noite. Esse verbo que eu usei na frase, olha, o came, chegou, é o verbo chegar, que em inglês é come. Estão vendo como ele está diferente? Ele não tem uma regra, em cima é ate, embaixo foi came. A gente não consegue estabelecer um padrão, tá? Para os verbos irregulares. I went to bed early yesterday. Eu fui para a cama cedo ontem. Went, fui, é o verbo ir, go. Olha só que bacana, pessoal, nada a ver. Estão vendo como a conjugação verbal do passado dos verbos irregulares é muito diferente? Another example. We bought a new house last month. Nós compramos uma casa nova mês passado. Bought, compramos, é o verbo comprar. Buy. Olha como são muito diferentes. And the last one. They had dinner together last night. Eles jantaram juntos ontem à noite. Had dinner é uma expressão. E aqui a gente utilizou o had, que significa tiveram, se a gente fosse fazer uma tradução literal, que vem do verbo have, que é ter. Olha só como funcionam os verbos irregulares, de forma totalmente irregular. Teacher, então para eu saber se um verbo é regular ou irregular, a primeira coisa que você vai fazer é olhar na lista de verbos irregulares, que geralmente não, que vem em ordem alfabética. A lista está em ordem alfabética. Então, se você procurou o verbo ali e ele não se encontra, ele é um verbo regular. Quer dizer que o passado dele vai ser construído com ed. Ok? E aos poucos, com o uso, a gente vai memorizando todos esses verbos e as suas formas no passado. Okay, guys? I hope you have understood everything. If you have any questions, feel free to ask. See ya! Kisses!